Amados irmãos, a paz do Senhor, sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar estudando a sua palavra e comentando um pouco da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição que tem por tema este trimestre os princípios divinos em tempos de crise e que tem por lição desta semana o despertamento renova o altar. A leitura diária no dia de hoje está contida no livro de Gênesis, capítulo 22 e o versículo 9, que tem por tema o altar na vida de Abraão. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 22 e o versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Pois bem, amados irmãos, um texto que fala a respeito de um momento muito difícil para a vida de Abraão. Abraão que conseguiu obter a promessa que foi o nascimento do seu filho Isaque, e chega um determinado momento na vida de Abraão em que o Senhor ele fala com Abraão e diz: Abraão, no versículo 1 do capítulo 22, ele diz: eis-me aqui. E Deus, no versículo 2, diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que nos chama a atenção, meus irmãos, para que venhamos a estar meditando nesta leitura diária, neste dia, é que Abraão, quando ele vai ao lugar que Deus lhe dissera, conforme o versículo 9, e ele chega naquele lugar, Abraão edifica ali um altar. E o que nos chama a atenção são duas coisas. A primeira coisa é que Abraão, ele pôs em ordem a lenha e logo em seguida amarrou a Isaque seu filho. A primeira coisa, a primeira lição que podemos inferir desse texto é que no altar faz-se necessário ter ordem. Para se oferecer um sacrifício, uma oferta ao Senhor, Abraão precisou colocar tudo em ordem. Faz-nos lembrar do momento em que Elias ele desafia os profetas de Baal, onde a Bíblia revela que o altar do Senhor estava quebrado. Então Elias, antes de oferecer o sacrifício em cima do altar e orar ao Senhor para que mandasse fogo e consumisse aquele holocausto, aquela oferta de Elias, a Bíblia revela que Elias ele consertou o altar. Ele pegou as pedras e colocou no altar. Quem sabe Elias tirou a cinza do altar, colocou novamente uma lenha nova. Elias arrumou todo o altar para que assim pudesse oferecer sobre aquele altar. E como consequência desta ordem sobre o altar de Elias, a Bíblia revela que após Elias fazer uma oração, diferente dos profetas de Baal que passaram o dia, a manhã inteira, clamando por Baal para que o mesmo respondesse por fogo, a Bíblia revela que Elias fez apenas uma oração. E como o altar já estava consertado, já estava tudo em ordem, Deus respondeu à oração de Elias, fazendo com que descesse fogo do céu e consumisse a oferta, até a água que estava no rego que foi cavado por Elias ao redor daquele altar, o fogo também consumiu. Então, a primeira lição que aprendemos aqui
sobre o altar na vida de Abraão é que Abraão, antes de amarrar o seu filho Isaque, que seria o sacrifício, Abraão ele colocou tudo em ordem. Abraão ele poderia muito bem simplesmente ofertar de qualquer maneira. Talvez Abraão poderia se revoltar, fazer tudo de qualquer jeito, mas Abraão ele também era um homem obediente a Deus. Abraão ele não fez de qualquer coisa, porque para se ofertar ao Senhor, independente daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está pedindo, faz-se necessário atentarmos e obedecermos à voz do Senhor. Perceba que Abraão não murmurou, Abraão não questionou, muito pelo contrário. Abraão tinha fé de que mesmo se o Senhor permitisse que ele sacrificasse Isaque naquele altar, mas que de uma maneira ou outra o Senhor poderia até mesmo ressuscitar a Isaque. Então, a gente começa a observar que o segredo para um bom resultado no altar, na oferta, no sacrifício a Deus, está na ordem, na organização. Faz-se necessário, meus irmãos, diariamente colocarmos em ordem o nosso altar. Diariamente faz-se necessário trocarmos a lenha, ajeitarmos as pedras do altar. Faz-se necessário limparmos o altar, ajeitarmos os detalhes do altar, para que possamos oferecer ao Senhor o nosso sacrifício. E também a Bíblia revela que Abraão em tudo foi obediente ao Senhor. Abraão, ele chamou a atenção de Deus porque Abraão foi um homem obediente. Deus estava provando Abraão. Deus estava provando a fé de Abraão. Pois observe, queridos irmãos, que Isaque era uma promessa. Isaque foi algo muito esperado e almejado por Abraão. Mas agora o Senhor, no versículo 2 do capítulo 22 do livro de Gênesis, está dizendo: Abraão, eu quero Isaque. Eu quero que você oferte, ofereça, sacrifique Isaque no altar. Abraão poderia abrir a boca e dizer: mas Senhor, é o meu filho. Mas Senhor, eu não vou fazer. Mas Abraão em tudo ele foi obediente. E aqui está mais uma lição, mais um segredo para que venhamos a chamar a atenção de Deus e realizarmos um sacrifício, uma oferta agradável aos olhos do Senhor. Então Abraão, ele não voltou atrás. Abraão não desobedeceu, mas ele foi obediente até o fim. Porém, no momento em que Abraão estava ali preparando, ajeitando o altar, e quem sabe até chorando por dentro, e aquele altar, de maneira espiritual, estava sendo regado pelas lágrimas de Abraão. Pois Abraão, como era o seu filho que estava no altar, de certa forma sentia a dor. Muitas vezes Deus ele prova a gente, prova cada um de nós com coisas que podem nos trazer dor. Então, com Abraão não foi diferente. Quando Abraão estava preparando tudo, amarrando seu filho Isaque, talvez por dentro Abraão estava muito triste, mesmo sabendo que Deus poderia operar um milagre, mas Abraão estava triste, pois era o seu filho que estava sendo oferecido em sacrifício. Mas Abraão ele foi obediente até o fim. E como resultado, meus irmãos, da organização e da obediência de Abraão, quando Abraão estendeu a mão no versículo 10 do capítulo 22 e tomou o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Que ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então, meus irmãos, observamos nesta leitura diária que faz-se necessário todas as vezes que formos ofertar em nosso altar,
atentarmos para a ordem, a organização do altar e atentarmos para a obediência. Assim como Abraão, ele pôs tudo em ordem antes de oferecer o sacrifício no altar, que venhamos também diariamente em nossas vidas colocarmos tudo em ordem, tudo no seu devido lugar, e atentarmos como atentou Abraão para obedecer ao Senhor em tudo e não questionar. Este é o segredo do altar na vida de Abraão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.